Olá, o Alerj Debate de hoje vai falar sobre zooterapia e de que maneira essa ciência pode ajudar em processos educacionais e terapêuticos para pessoas de todas as idades e com diferentes animais. Participam dessa conversa a veterinária Ana Estela e o médico Paulo Cerdeira Campos, diretor do setor Lagoa Voluntário do Hospital Federal da Lagoa. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutora Ana Estela, vamos começar com a senhora para a gente falar, explicar para quem está em casa e, na verdade, não conhece ainda, o que é essa técnica da zooterapia, o que ela envolve? Bom, a zooterapia é uma terapia onde se utilizam os animais para, vamos dizer assim, de uma função terapêutica com pacientes doentes, pacientes hospitalizados, na busca de uma melhora da qualidade daquele paciente que está internado no hospital, principalmente. No nosso caso, nós utilizamos a zooterapia no Hospital da Lagoa. O nosso foco são as crianças com câncer. Embora nós tenhamos muitos pacientes autistas com síndrome de Down. E aí, nesse caso, não são necessariamente pacientes internados, são pessoas que têm alguma deficiência que precisam também dessa terapia, né? Sim, são pacientes do hospital que, no momento atual, realmente eles não estão internados. Esses vão, de tempo em tempo, fazer a terapia no hospital, terapia médica, né? E aproveitam aquele dia para fazer a terapia junto com a gente no jardim do hospital e junto com os pôneis, que são os animais que a gente utiliza para zooterapia. Nesse caso, no Hospital Federal da Lagoa, é um projeto específico com os pôneis e as crianças, é Cavaleiros contra o Câncer o nome do projeto? O nosso projeto começou no final do ano passado, em torno de lá por setembro, agosto do ano passado, eu procurei o Dr. Paulo e nós conversamos a respeito de a possibilidade de levar esses pôneis ao jardim do hospital. O Dr. Paulo tinha um projeto, uma ideia de utilizar os jardins de Boulemax, né? Que também é uma técnica que é utilizada há bastante tempo nos Estados Unidos, em vários hospitais nos Estados Unidos, utilizam os jardins para o paciente. Tem muito paciente internado que vai até o jardim tomar soro, né? Que já se sabe do efeito terapêutico que a natureza faz junto. De sair daquele confinamento do hospital, né? Exatamente. De respirar um ar puro, né? De ter o contato com o animal. E a partir disso, então, se estabeleceu um projeto de zooterapia e veio o nome, como a maioria dos voluntários que trabalham no projeto são cavaleiros e amazonas. Então, se pegou o nome Cavaleiros contra o Câncer. Doutor Paulo, como é que foi para o senhor, dirigindo esse setor no hospital, dar início a esse projeto? Por que trazer um projeto desse com animais para a recuperação desses pacientes? Bom, primeiro é preciso discutir como é que esse setor foi criado, né? Um setor de voluntariado dentro do hospital. A construção do setor foi um desejo da diretora, a doutora Roberli Bicharra, por volta de 2005, e quem constituiu o setor, formou as bases contratuais do setor, foi a assistente social Sandra Pacheco. Então, a Sandra Pacheco fez pesquisas em várias instituições do Rio de Janeiro que já tinham unidades com setor de lagoa, um setor de voluntariado, né? Trabalhando pela humanização do atendimento, e aí ela formou as bases do setor. Então, em 4 anos que eu venho trabalhando nesse setor, a Sandra se desvinculou e eu continuei dando andamento ao trabalho. O trabalho visa basicamente, dentro da instituição, usar o voluntariado como uma forma de criar maior conectividade entre os diferentes setores, principalmente o setor de comissão de infecção hospitalar, porque todo voluntário, para trabalhar no hospital, ele tem que ser socializado, ele tem que aprender quais são os riscos de circular e de lidar com pacientes internados. E a infecção hospitalar é dos animais, dos problemas dos animais, o mais perigoso, e não o cavalo. Depois eu vou explicar por que esse comentário que eu estou fazendo. Foi a dificuldade inicial de nós implantarmos o projeto, né, que eu tenho vários pontos de atuação dentro do hospital. O trabalho no jardim com os cavalos é uma das propostas para o voluntariado. Era exatamente essa, de como você introduzir um animal
do porte de um cavalo no jardim do hospital, que até então não vinha sendo utilizado. E eu tinha um grande desejo de adentrar nesse espaço como um espaço terapêutico. Então nós levamos em torno de 6 meses para, pensando todos os detalhes minimamente, até o excremento do animal, como é que seria, né, o transporte dele da hípica até o hospital, dentro do jardim, porque muitas pessoas têm medo. Claro que existe o cuidado que precisa ter com o animal, mas muita gente tem medo do que isso pode trazer para as pessoas que são doentes e que estão fragilizadas. Né? Por que eu estou falando sobre um grande aliado que é a Comissão de Infecção Hospitalar? Porque todo o meu voluntariado tem que ser treinado para trabalhar dentro do hospital. Da mesma maneira, minimizar os riscos. Né? Exatamente, como todos os profissionais da saúde. Eles seguem as mesmas normas em termos de uso de bijuterias, adereços, lavagem de mãos, antes, depois de começar o trabalho. Né? E então a grande dificuldade foi introduzir exatamente essa novidade, quer dizer, colocar um animal dentro do hospital, não dentro da instância, da arquitetura do hospital propriamente dito, mas do jardim. Já foi um bom começo, colocar um animal com função terapêutica. E como é que é, doutora Ana Estela, esse cuidado que se tem com os animais, a preparação que eles precisam ter para entrar em contato com esses pacientes, quantas vezes por semana, ou enfim, que esses animais estão em contato com os pacientes e como é esse dia a dia? Esses animais de verdade, eles são pôneis de propriedade do Pônei Clube do Brasil, que é uma escolinha de pôneis de equitação para crianças, que acontece na Sociedade Hípica Brasileira na Lagoa. Então, são animais altamente cuidados, né? São animais que tomam um banho quase que todo dia, tem toda a parte de profilaxia, toda a parte de doenças controlada. São animais muito bem cuidados, né? E puxando até o que o Dr. Paulo falou, nós tivemos um grande problema realmente para começar o trabalho, porque alguns profissionais da área médica, né, de humanos, como eu digo, falavam como é que vai ser, mas não vai transmitir alguma coisa, colocavam aquela, né, poxa, um animal, o paciente, mas a gente sabe que a maior contaminação que existe dentro do hospital é lá dentro. Uhum. O maior índice de contaminação é dentro do hospital. Se a gente pensar nas bactérias mais resistentes, né? As mais difíceis já estão lá dentro. Exato, né? Já estão lá acostumadas, vivendo há anos. Né? Uhum. Se nós pensarmos no nosso organismo, existe uma série de bactérias, só que elas convivem em harmonia. Né? A gente tem, a doença ocorre quando existe uma desarmonia. E é o que existe dentro, né, daquele contexto físico do hospital. Quando a gente põe o paciente para o lado de fora, como a gente já sabe, já apareceu, a Universidade do Japão está fazendo um estudo sobre a influência das florestas, das matas, sobre o sistema imunológico dos pacientes. E o nosso objetivo do tratamento do pônei, da terapia, da zooterapia, justamente é melhorar o sistema imunológico do paciente de câncer. Que a gente sabe que o câncer ocorre por deficiência imunológica. Todos temos células cancerígenas no nosso organismo, né? Então, os animais são preparados, a gente limpa os animais, eles sofrem tem uma limpeza normal diária, mas o nosso processo, nós temos a zooterapia uma vez a cada 15 dias, sempre na segunda-feira. Então, nós nos dirigimos ao hospital, os voluntários, nós fazemos a limpeza, a higiene dos animais e nos dirigimos até o hospital, que é muito fácil, né? É só atravessar a rua. A logística é espetacular. É só atravessar a rua, a gente caminha um pouquinho e já está no jardim. Esse é o dia de folga dos pôneis. Eles ficam muito felizes, porque lá eles podem pastar. Eles vivem encocheirados, né? Eles passam 24 horas dentro de uma baia, de uma cocheira. Então, eles doam também, eles também são voluntários. Eles doam um pouquinho do tempo de folga deles para ajudar as crianças. E é isso, a gente, graças a Deus, o trabalho está ocorrendo. A gente já quebrou algumas barreiras, mas a maior das barreiras que a gente ainda tem, na minha visão, a quebrar, é justamente essa questão do paciente internado ir até o jardim. Esse é o nosso sonho, sabe? Que o médico ele se dê conta que aquilo vai fazer muito melhor para ele do que, às vezes, ele pode tomar o soro dele, inclusive, lá no jardim, com o pônei ou sem o pônei.
né? Ele pode, isso existe, é só procurar na internet, existem vários hospitais, existem arquitetos nos Estados Unidos especializados em fazer jardins de hospitais, existe uma neurocientista especializada nessa área da questão imunológica em função da natureza, em função do contato com os animais, entendeu? E esse é um caminho um pouco longo, mas que a gente está trilhando a passos de formiguinha. Muitos hospitais nem têm a possibilidade dessa área externa, desse jardim. Quando tem, é uma maravilha que pode ser usada, né, doutor Paulo? Queria que o senhor falasse sobre os resultados dessa terapia com os animais. O que isso traz de tão positivo para esses pacientes? Bom, na verdade, o que você está me colocando visa basicamente o fundamento da construção desse setor voluntariado. Na verdade, não só esse intercâmbio a gente quer construir, gerando maior conectividade entre os setores dentro do hospital, que o voluntário acaba mediando folders do serviço social, da nutrição, né, de doação de sangue, incentivando, criando um espaço de maior divulgação e aproximação dos setores. Nós somos muito aliados ao setor de comissão de infecção hospitalar, como eu já te falei, o setor da ouvidoria, porque a ouvidoria vai me dando certos indicadores de onde estão acontecendo certos problemas, ruídos, principalmente em locais que você deve investir em maior humanização. Então, sabedor desses problemas e circuitos, o meu trabalho é estudar e desenhar propostas de trabalhos na instituição para absorver o voluntariado. Não. Então, esse processo que eu penso e devo pensar dentro da instituição, visando maior integração, a gente está fazendo também fora. Por isso foi muito bem-vindo a aliança que nós constituímos com a Anistela. Seja com a Ípica, com a Françoise, com os animais, porque é só atravessar a rua. Em função disso também da Escola Shakespeare, que fica ao lado do hospital, onde você pôde contactar com a Viviane Matos, que é a diretora, e apresentar propostas de trabalho e abrir para os estudantes no ensino especial, com problemas cognitivos, de aprendizado, de autistas, que pudessem migrar da escola, que é ao lado, para participar do projeto. Já estão participando. Já estão participando, mas que depende das mães. A escola foi só uma vizinhança, integrar com a vizinhança. Seria um processo de trocas, né, dentro de um modelo de mercadorias, de serviços, mas gratuito. Então, sem muita burocracia, facilitando o maior intercâmbio. E, para nossa surpresa, o que a gente tem observado é que está havendo uma grande migração, porque há uma demanda reprimida de pacientes com autismo, distúrbios comportamentais, síndrome de Down, para a ecoterapia. Então, as próprias mães, por frequentarem diferentes instituições, estão começando a trazer outros pacientes, né, que não são os que, a princípio, o trabalho foi construído para os doentes internados com câncer. Então, estou tendo migração de pacientes de outros municípios, de outras regiões, uma demanda espontânea, construída a partir do boca a boca, de mãe falando umas com as outras. Porque tem muita gente que ainda não tem acesso também a essas terapias, tem dificuldade de participar de um programa assim. Quando tem uma oportunidade, eu acredito que não só sejam poucas, né? Porque esse intuito de criar uma etapa inicial de sensibilização para a ecoterapia, né, eu acho que devam ser poucas as instituições de saúde que estejam criando esse processo inicial. E a ecoterapia mesmo, no Rio de Janeiro, são poucos os lugares e o custo... Às vezes é muito alto, né? É muito alto para as classes populares. É que a ecoterapia, no caso, a diferença entre a ecoterapia e a zooterapia é que a ecoterapia usa só o cavalo, tá? Eco. A zooterapia usa o cavalo, o cachorro, o papagaio, o periquito, a tartaruga. E muitas das vezes esses animais são levados para dentro do hospital. Eles vão até o paciente lá, o cachorrinho vai lá no paciente. Inclusive, essa vontade de fazer esse trabalho me surgiu inicialmente com cães. Quando trabalhei uma época no Exército como oficial temporário e eu tinha vontade de levar os cães que a gente não usava para a guarda para o hospital. E acabou não acontecendo e um dia eu olhei, o pônei é do tamanho do cachorro. E o pônei a criança pode montar, melhor, né? Facilita. O cavalo não lambe também. O problema da língua, né? Também. O medo da contaminação. Ainda mais
Doutora Ana, eu vou te interromper só um minutinho, porque a gente precisa fazer um pequeno intervalo. A gente volta falando dessas técnicas até com outros animais no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.